Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não apareço aqui. Eu acho que tem tanta politicagem que dá até nojo. Então, e todo mundo fala quase a mesma coisa com outras palavras. Bom, eu estou aqui pelo seguinte, eu quero parabenizar o general Walter Braga, que numa de suas falas disse o seguinte: só uma canetada do nosso presidente, assinando o artigo 142, acaba com a farra de todos. Claro, disse em outras palavras e foi muito mais extenso. Isso vocês vão encontrar no Facebook, né? Eu, como sempre fui a favor da intervenção militar, antes mesmo de Bolsonaro ser eleito, ainda mais agora com o que estão fazendo com ele. O Congresso e o STF, cheio de fantoches, gentalhas, que não deixam o homem ser o executivo que ele deveria ser. Ou seja, tudo fazem para bloquear, tudo fazem para mentir a respeito do que ele disse ou não disse, inclusive a mídia. Essa mídia de merda que nós temos aí, sempre tivemos, só agora que eu praticamente estou descobrindo. Sinto muito. Não dava para saber que era desse jeito, né? Mas faz tempo que eu não assino nada e agora piorou. Não vou participar de nada. Só acompanho as redes sociais. Então, no começo do ano de 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, eu mandei um recado para ele a respeito do artigo 142, que ele devia assinar logo, porque já começou a bagunça, né? E agora, cada vez mais, está piorando. Eu não sei por que ele não usa desse atributo. Eu acredito que os 57 milhões de bolsonaristas, entre eles sou eu e mais 400 amigos meus, que são intervencionistas, não achariam ruim se ele aplicasse o artigo 42, como diz o general Braga, fechasse o Congresso, fechasse o STF, acabasse com toda essa porcaria, fazia um governo de transição e, claro, uma nova Constituição. Mas uma nova Constituição que fosse feita por pessoas que realmente são da direita, não esse misto de esquerda, socialismo e os cambal que tem por aí, só falando assim. Aliás, eu não deveria falar assim porque eu sou especialista formado, né? Especialista em docência de ensino superior. Mas, meu amigo, eu tô com o saco cheio de ver essa palhaçada, né? Essa gentalha do STF e do Congresso Nacional. O presidente pode não falar, mas eu não estou nem aí. Eu estou com 70 anos, não vou durar muito mesmo. Apesar de, como idealista que eu sempre fui, eu gostaria de ter feito parte do governo do Bolsonaro. Mas, infelizmente, aqui onde eu moro, Araguaína, Tocantins, fim do mundo, praticamente, os representantes do PSL não tem nem diretório aqui, tem só representante, um advogado, agora, né? Porque antes não havia na época. E a representação fica mais em Palmas, que é o centro, né? Que é a cidade que comanda tudo, que é a cidade principal, Palmas, Tocantins. Porém, lá você liga, você manda e-mail, e pelo e-mail eu recebi resposta, mas ligação ninguém atende.
Quer dizer que esse tal de PSL por aqui não funciona. Não sei se funciona em outros estados. Bom, de qualquer maneira eu estava no DEM, passei para o PSL, foi rápido, foi via internet. E agora eu passei para o Aliança pelo Brasil. Esse foi complicado, deu trabalho, viu? Porque tive que fazer uma papelada enorme, gastar dinheiro com autenticações e, por não confiar, não confio mesmo nos cartórios, eu mesmo enviei pelo correio com a R para a Aliança do Brasil, para que eu pudesse ajudar na formação do partido. E pelo que eu tenho visto, deu certo. Nós temos um novo partido. Vamos ver o que acontece agora se não entrar lá de novo aqueles traíras como entraram no PSL às custas de Bolsonaro, né? Infelizmente, eu nunca na minha vida votei em deputado, senador, porque para mim nenhum prestava. Nem prefeito, nem vereador, nem porcaria nenhuma. Principalmente aqui em Araguaína. Quando eu estava em São Paulo, piorou. Agora, a única pessoa que eu votei para presidente foi o Collor, Ferreira. Depois disso, só o Bolsonaro, né? E vou continuar sendo bolsonarista porque eu tive contato com ele antes dele sequer se candidatar a presidente. É um contato interpessoal, é um contato via e-mail com alguns amigos militares que eu tinha. Bom, e quando eu me inscrevi no PSL, eu gostaria de ser candidato a alguma coisa, né? Porque aqui, por exemplo, ninguém ganhou, né? Sei lá, uma tentativa poderia ser válida se eu fosse indicado, se o partido se interessasse. Quer dizer, o novo partido, Aliança pelo Brasil. Mas para mim, olha, eu considero o Congresso e o STF imundo, com exceção da minoria. Tramas e mais tramas no Congresso e STF, um atrás do outro, uma porcaria atrás da outra. Agora, o Congresso até eu aceito, porque lá tem gente analfabeta, semi-analfabeta e mais ou menos alfabetizada. Eu sou mais o professor Olavo de Carvalho, quando ele fala nisso. Graças a Deus eu sempre tive um bom discernimento e, assim sendo, nunca votei em nenhum presidente, exceto o Collor, como já disse, o qual conseguiu me iludir devido à mídia. Na época a mídia fez um estardalhaço dizendo que o Collor vinha com o cavalo branco, que não sei o quê. A maioria das pessoas não lembra de nada, mas eu, graças a Deus, além de Deus me dar um bom discernimento, digo ótimo, razoável discernimento, ele me deu uma excelente memória. Hoje já está decaindo, porque a idade vai matando as células do cérebro, né? Desintorizando. Bom, resumindo, o único voto que eu considero válido para presidente da minha parte foi para o Bolsonaro, e vou considerar sempre, porque eu sei que ele é gente boa. Tudo que falam dele é como Goebbels, Stalin e outros mais disseram. Quanto mais se mente, o povo que não tem muita instrução acaba acreditando. Em vez de procurar outras alternativas, procurar na mídia, você entendeu? Outras falas. Por exemplo, eu uso muito o YouTube. YouTube, para mim, quando ele coloca alguma coisa, pode ter certeza que é da direita, elogiando o presidente, falando bem, expondo as coisas que ele fez e desmentindo as coisas que falam a respeito dele. Vocês poderiam seguir esse meu conselho. Claro, Alexandre Garcia, só que, na minha opinião, eu gosto muito do Alexandre Garcia, eu sigo ele faz tempo, mas eu acho ele muito repetitivo, cansativo para mim, sabe?
Cada um, né? Acho que pensa da maneira que Deus lhe deu o tamanho de discernimento que ele tem. Não são todos iguais, graças a Deus também. Diante disso, acredito que ele só usará a sua prerrogativa de assinar o artigo 142 quando chegar ao seu limite. Afinal, ele não deseja faltar com as suas propostas de governo. Então, como diz o general Praga muito bem, se ele fizesse isso, acabaria com tudo. Seria coisa maravilhosa. Nem precisaria ter feito a reforma da Previdência, porque a economia seria estrondorosa. Eu sou contador, administrador de empresa e, como já disse no início, sou especialista em ensino superior, em docência de ensino superior. Além de outras formações que também não vale a pena aqui ficar citando, porque as que eu já citei são suficientes. A minha primeira formação foi em 1974. A última foi em 2019, no início do ano. Depois eu parei porque, infelizmente, sou aposentado pelo INSS e ganho pouco, né? Aliás, na minha sincera opinião, depois que eu descobri, tarde demais, que passou os 10 anos para brigar com o INSS, eles tinham calculado errado. Mas aí uns advogados por aí disseram que eu podia entrar na justiça e tal, blá blá blá. Mas advogado, você sabe como é. Na minha opinião, os que são bom, né, custam caro. Os que são mais ou menos fazem propaganda de certa forma meio enganosa. Porque dizem que é fácil, não vai te custar muito, que blá blá blá. Acredite você se quiser. Porque para fazer um simples divórcio me cobraram R$4.000. Acabei por desistir do divórcio. Embora tenha pago os R$4.000. É que eu reatei com a minha esposa, graças a Deus. Há que se pensar que nós, a maioria dos bolsonaristas, não ficaríamos decepcionados caso ele acabasse com o Congresso e o STF. Muito pelo contrário, ou pelo menos eu e meus mais de 400 amigos, que somos desde sempre intervencionistas. Aliás, pode falar o que quiser, o único jeito de arrumar isso é uma intervenção. Pode todo mundo, como estão dizendo por aí, que Bolsonaro está ferrado porque o Congresso está armando, que o Congresso está fazendo isso, o STF fez aquilo outro, né? Estou me desarrumando ao invés de arrumar. E o Bolsonaro fica quieto, dá a resposta dele nos meios sociais, não faz propaganda na televisão, porque ele não quer gastar, ele quer economia. Enquanto ele não gasta e quer economia, todos no Congresso usam o cartão corporativo, entre outras benesses mais, e gasta a rodo. Aliás, uma coisa que eu acho super errada é o cara que foi presidente, que não é mais presidente, e tem uma porrada de direitos, e principalmente o ladrão do Lula-Arápio. Dilma Anta também. Eu acho isso um absurdo, a gente ter que pagar imposto e sustentar vagabundo. Isso é outra coisa. E só mesmo com o artigo 142 começando tudo de novo, é que se pode modificar isso. Faria-se um governo de transição e, durante esse governo de transição, faria-se uma nova Constituição, mas realmente voltada para a direita. Se possível, dentro da Constituição, que eu sei que é possível, proibir a proliferação ou a constituição de partidos comunistas e socialistas. Essa é a minha ideia. Ao que me parece, eu não tenho certeza agora, porque também não procurei ver mais, houve um país que fez isso. E nós aqui no Brasil temos a liberdade de fazer a mesma coisa. Eu não sei se
ele aplicando o artigo 142, ele vai ter algum problema com as outras nações e assim por diante. Mas nós já tivemos no passado muita ajuda dos Estados Unidos da América. Então, seria o caso de Bolsonaro, antes de tomar essa decisão, conversar com os Estados Unidos, ou conversar com outras pessoas, com outras organizações globais, né? E ver se essa atitude seria, como é que ela seria vista, quais as consequências em relação aos outros países, não em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil é claro que daria certo, não tenho a menor dúvida, mas eu não sei se haveria consequências em relação a outros países. Não estudei tanto, porque ultimamente não estou mais interessado em aprender muito, porque eu já aprendi o que tinha que aprender. Mas mesmo assim eu vivo aprendendo, não adianta. A cada dia eu aprendo uma nova. Aliás, outro dia eu vi uma pesquisa na internet, onde ditavam frase e perguntavam, foi Lula ou foi Bolsonaro? A maioria errou. Tudo Bolsonaro. Olha só a ignorância dos jovens. Desculpe, meus jovens, mas vocês não sabem nada, vez nada. Eu tenho 3 filhos homens que também são iguais, não sabem nada. Tenho uma filha mulher que também não sabe nada. Deus me livre. Eu fiz o Enem em 2010, aqui, passando um retrocesso, com o que eu estudei no grupo escolar e no ensino médico na época dos militares. E passei, sem abrir um livro. Agora tem até cursinho para Enem. Vergonha, viu, meu filho? Vergonha. Eu tenho certeza que se eu fizer Enem de novo, sem cursinho, eu passo. É que na minha época, tinha que se estudar. Tinha vara palmatória, mas também tinha o outro lado. As professoras, quando você tinha dificuldade, como eu tive, como todo mundo tem, ninguém é super gênio. Aliás, tem super gênio, mas eu não sou. Elas convidavam a gente para ir na casa delas, davam aula particular gratuitamente, ensinavam, e depois de tudo isso, ainda fazia lá um cafezinho com bolo, bolacha e não sei o quê. O aluno saía de lá, nem sei como expressar isso. Eu adorava. Aliás, até às vezes eu fazia que eu sentia dificuldade só para passar por esse bem bom. Eu agradeço as minhas professoras, né, que me faziam ler a cada vez 10 palavras do dicionário e chegar lá ela perguntava, né, o que significava cada palavra. Eu sempre fui bem. Eu tenho o português corretíssimo. Está um pouquinho deteriorado, de tanto ver gente escrever coisa errada, meu filho, não é me desculpando, não. E também devido à minha idade, e sei lá, talvez, como eu disse já anteriormente, os neurônios já não estão mais com todas as células em pleno funcionamento, né? Vai se deteriorando. Bom, resumindo, como o presidente mesmo diz, Deus acima de todos nós, então só temos que aguardar os acontecimentos e o que Deus traçou para o destino de todos nós brasileiros. É só isso que eu falo, porque eu já mandei um vídeo para o presidente, né, um recado para o senhor presidente, pedindo intervenção militar. Ele, como prometeu, democracia, blá, 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 eu acho que ele está com o pé atrás. Mas eu acredito que se ele fizer um plebiscito, todos nós vamos concordar. Só não vai concordar quem não entende de matemática e não entende de política. Por quê? Primeiro, matematicamente, você vai mandar 513 deputados embora, 81 senadores, 11 ministros que ganham uma fortuna. Isso aí só sustentaria o INSS. Eu sou matemático, posso provar. Segundo lugar, ele fazendo uma nova Constituição, onde ele tenha poderes de decreto-lei como era antigamente, muito bem, aí ele vai ser um executivo que vai poder fazer a máquina andar. Quer dizer, não haverá vetos, ponto final.
Quem manda, no ponto final, é o executivo, ou seja, o senhor presidente da República, seja ele quem for. No caso, Bolsonaro. É isso, meu amigo. Faz tempo que eu não passo por aqui. E como eu disse, estou passando hoje porque estou super revoltado. Mas fiquei muito contente. Eu queria parabenizar, congratular o general Braga pelas palavras dele. Se vocês procurarem no Facebook, vocês vão achar. Ele fala tudo que pode ser feito só com uma canetada do presidente. Eu tenho certeza que se vocês ouvirem, vocês vão entender e vão ver que é a melhor saída que existe. Fica aqui um abraço e até um dia, se Deus quiser. Fui.